Agora na Rádio Bandeirantes, você ouve o programa Fora de Série. Personagens curiosos, gente que inspira e faz a diferença. Fora de Série. Entrevistas, informações, comportamento e novas histórias. Fora de Série. Apresentação: Idaiana Rosa. Olá, ouvinte que acompanha a Rádio Bandeirantes Campinas AM 1170. Eu sou Idaiana Rosa e essa é mais uma edição do Fora de Série, programa do Grupo Bandeirantes de Comunicação. O tema do Fora de Série de hoje é entorpecentes. Mais do que discutir quais são as drogas mais consumidas em Campinas, vamos apresentar as opções de tratamento oferecidas no município e debater o que leva uma pessoa a usar entorpecentes. Além disso, vamos discutir questões da segurança, como a sociedade pode auxiliar as forças de segurança pública no enfrentamento contra as drogas. O convidado do programa de hoje é César Rosolém Jorge, presidente do Conselho Municipal de Entorpecentes de Campinas. Além do César, vamos conversar com a Ana Paula Rojo, superintendente operacional da Guarda Municipal. Antes de iniciar o bate-papo com os nossos convidados, vamos ouvir o depoimento do Fabian Nasser. Brasileiro de classe média, ex-usuário de crack, Fabian usou todo tipo de droga pesada durante mais de 20 anos. Atingiu o fundo do poço quando foi morar na Cracolândia nos anos 90. Foram 6 anos de rua, consumindo crack sem parar. Fabian estima ter fumado 20 mil pedras de crack. Dormia num bueiro, chegou a pesar menos de 40 quilos. Foi internado 25 vezes. Convivia diariamente com a violência, a prostituição e a miséria a céu aberto na maior metrópole do país. Sobreviveu por um milagre. Até hoje, ele não entende como seu cérebro não fritou. Em parceria com o jornalista Jorge Tarquini, Fabian conta com exclusividade a sua história no livro 20 mil pedras no caminho, publicado pela editora Geração Editorial. Bom, nós começamos fumando cigarrinho escondido aos 11 anos. Certo. E aí a gente foi pegando o gosto pelas coisas proibidas, pelos nossos pactos e nossos segredos. Isso é bem comum hoje, né? E o pessoal hoje em dia fica fazendo um monte de coisas bizarras no Facebook e aparecendo e se mostrando, e a gente fazia isso na época sem internet, mas eram os mesmos comportamentos, de querer ser diferente, de querer ser desafiador, né? E a gente nos achávamos os espertos com os nossos segredos. E aí nós tínhamos uma turma de escola do bairro, e aos 14 anos começaram os bailinhos, aniversários, festinhas, todo sábado, e toda festa tinha bebida, como hoje é, e começamos a achar que beber na festa fazia parte e era uma diversão. A gente bebia, ficava mais alegre, dançava mais, brincava, chegava melhor nas meninas, beijava mais. Então, a nossa versão com álcool era uma versão muito mais interessante. E as festas foram ficando sem muito significado se não tivesse álcool. E assim foi 14, 15, e com 16 anos meu melhor amigo apareceu com um cigarro de maconha, um baseado, e a turma ficamos todos um olhando para o outro, esperando ver o que o outro ia dizer, até que um disse: se você fumar eu fumo, fumamos todos. E foi aquele barato todo, demos risada, como a maconha é super divertida, agradável quando a gente conhece, no começo. E aí a gente passou a ter esse novo segredo, né, que era o de fumar um baseado 2 vezes por semana, escondido de tudo. E a gente achava o seguinte: eu paro quando eu quero, eu domino o bagulho, não é o bagulho que me domina, eu tenho que ter cabeça para saber fazer as coisas, eu tenho que curtir de tudo e poder saber fazer de tudo. Vacilão, bobão é o cara que não sabe curtir, que não pode curtir porque não tem limite, entendeu? Entendi. E a gente assim, eu não posso falar com meu pai, para minha mãe que eu bebo,
Porque meu pai e minha mãe já vai imaginar eu bêbado caído no chão, numa festa. Eles não sabem que eu sei o meu limite. E aí a gente já vinha arrogante, prepotente, individualista, né? Se achando no controle. Sim. E aí aos 17 eu fui numa balada para maiores, que hoje se costuma fazer muito, os menores falsificam a identidade e entram nas baladas dos maiores. Ou tem esses bailes de rua, que é um absurdo, né? Os menores fazendo seus primeiros experimentos a rodo, na rua, com 14 anos de idade, 13. Bom, e aí eu fui numa balada, tinha tomado uma, fui no banheiro, tinha um cara usando cocaína e eu experimentei. Então, assim, não estava nada disso nos meus planos. Eu era um cara de esporte, eu não gostava de gente que usava droga, quer dizer, eu usei cocaína porque eu tinha bebido. Quando a gente bebe, nós perdemos nossos freios, nossa censura, nossa crítica. A gente faz coisas que não deve, transa sem camisinha. E aí, eu nunca pensei nem usar em maconha. Eu era um cara de academia, de esporte. Só que assim, todos os meus amigos iam usar, estavam ali reunidos, eu ia ficar de fora. Eu ia ser o único, eu ia abrir mão da minha turma. Então, que é o que eu deveria fazer, né? Mas não. Então, assim, eu fui me contaminando, conforme as coisas foram se apresentando, eu fui abraçando, e fui abraçando a ideia de que eu estaria no controle das coisas. Com 18 anos, eu estava usando droga todo dia. Ou fumava maconha, ou cheirava ou bebia, e cada vez mais, e eu pensei, isso vai dar errado, eu vou ser preso, vou ser internado, tenho que fazer alguma coisa, todo mundo que eu conheço usa droga, bebe, eu tenho que sair de São Paulo, o que eu faço, para onde eu vou. E eu estava trabalhando numa empresa, com 18 anos, primeiro emprego, ganhei um carro num sorteio, e aí eu tinha um sonho de ser piloto de aviões, e peguei o dinheiro do carro, conversei com meus pais e achei que se eu ficasse longe de todo mundo que eu conhecia, eu resolveria meu problema. Peguei o dinheiro do carro e me mudei para os Estados Unidos. Entrei para uma academia de pilotos de aviões, estudei 1 ano, porque lá eu não conhecia ninguém, nem sabia onde encontrar droga, mal falava inglês. E fiquei estudando realmente muito, me formei, comecei a voar no estado da Flórida, fui avançando de aeronaves, de equipamentos, colecionando certificados, até que fui parar numa festa de novo, depois de 1 ano, bebi, usei droga, e aí voltei todo dia a usar de novo. E estava dormindo pouco, saindo de madrugada, voltando tarde. Eu tinha que voar cedo de manhã, todo dia, e estava pegando o avião desconcentrado, sem ter dormido. Umas 2 semanas depois eu tive um acidente com o avião, fui afastado, e sem coragem de aparecer ali, eu afundei na droga, comecei a tomar LSD, que é o doce que fica assim, os jovens incendiando essa papo de doce, de bala na internet, né, que é da hora, que é muito louco, que vai ter a festa vaquejada, a não sei o que, o rave, né? Então, assim, eu tomava doce toda hora, o LSD, ou usando qualquer coisa, me afundei em droga, parei de cheirar cocaína, aprendi a injetar cocaína e perdi tudo que tinha em casa, porque eu vendi tudo e aí não pagava aluguel, fui despejado, fiquei perambulando pelos becos de Miami, pegando seringa suja em lixeira de hospital, fundo de beco de rua. E fiquei 8 anos nos Estados Unidos, não construí absolutamente nada, voltei para cá com uns 23, 24 anos, completamente perdido, e chega aqui, procura padre, pastor, clínica, remédio, tratamento, psiquiatra, nada resolvia. E a cada 3, 4 dias, minha mãe marcava a touca, eu trancava ela num quarto, roubava tudo que tinha em casa, sumia 3 dias usando droga,
Eu roubava o carro do meu pai, deixava numa boca, o traficante ficava fazendo roubo e assalto com o carro do meu pai e eu usando a droga que ele me dava a noite toda. Aí eu acordava às 5 horas da manhã, em hotel, cortiço, casa abandonada, com um monte de gente eu não conhecia, seringa espetada no meu braço que todo mundo tinha usado. Voltava chorando para casa, com o carro do meu pai todo destruído. E de novo, de novo, de novo. Bom, com 26 anos eu estava numa praça, reencontrei a última da nossa turma, porque o Tuca, meu melhor amigo, morreu com 23 anos, se enfiou bêbado debaixo de um caminhão com a moto. O meu outro amigo, que tinha 21, tomou tiros numa quebrada, numa boca aí, não tinha dinheiro, morreu com 21. O outro enlouqueceu, virou andarilho de acostamento. E as últimas 2 amigas nossas, que eu não tinha notícia, uma delas eu encontrei nessa praça, aos 26 anos, ela já me abraçou chorando e falou, fui no enterro da Maria. Maria se enfiou num hotelzinho fedorento para usar cocaína, tinha bastante droga, teve uma overdose, uma parada cardíaca, morreu com 19 anos. Então, da nossa turma de 6, 3 morreram e 1 enlouqueceu. Fui ficando no centro da cidade, pedindo dinheiro e fui ficando. Precisava usar dia e noite, aí comecei a passar noite na rua, aí cansado, criei coragem, perdi a vergonha, peguei papelão no supermercado, botei na calçada, deitei, dormi 1 vez, 2, 3 e morei 6 anos na Cracolândia. Morei mesmo todos os 6 anos. Aí pessoas tentavam me ajudar, a igreja me levava, a prefeitura me recolhia, minha família ficou 1 ano sem saber de mim, mas aí começou a me ajudar quando eu pedia tratamento, eles me levavam para algum tipo de local, de clínica. 24 horas por dia fumando crack, eu virava um dia sem comer, sem dormir, 2, 3. No 4º dia eu desmaiava de fraqueza, acordava, comia um pacote de bolacha e começava tudo de novo. Uma vez num farol, porque eu passava o dia no farol pedindo de carro em carro, no meio dos carros eu reencontro uma ex-namorada minha e pedi moedas, ela ficou indignada, eu estava destruído, né, com uma barba enorme, pesando 40 quilos, eu tenho 1,80 m e com um cobertor velho pendurado no ombro, e ela não me deu dinheiro, e eu olhei melhor, ela estava com um menininho sentado na cadeirinha de criança no carro, no banco de trás do carro, e eu olhei, essa menina tinha sido minha namorada, e eu perguntei, esse moleque, quem é? Ela falou, esse daqui é o Lucas, ele está com 3 anos e é seu filho. Então foi assim que eu conheci meu filho, no farol, pedindo dinheiro. Eu estava há 1 ano sem tomar banho, 1 ano sem escovar os dentes. Um crack, você não tem fome, não tem frio, não tem dor, não tem sentimento, não tem nada. Só quando acaba a droga no fim do dia, você encosta num canto para dormir, que te dá alguma lembrança, algum pensamento sobre sua vida real, entende? Entendi. Mas fora o resto, sobre o efeito, você só fica como um zumbi na inércia, né? O farol abriu, eles foram embora e não alterou a minha rotina. Eu tenho 3 clínicas aqui em São Paulo, ao lado da USP, aqui em São Paulo. Inclusive, o pessoal que vem de Campinas aí não precisa nem entrar na cidade de São Paulo. Estou próximo aqui à rodovia Raposo Tavares. Tenho 3 endereços que é onde eu montei a minha estrutura, porque eu tenho uma visão que é a seguinte, eu sou contra a internação. Tá? Eu acho o seguinte, que a internação, ela manda o indivíduo normalmente para sítios murados,
que são mundos fictícios, fora da realidade. São locais em que ele passa meses sem celular, sem contato com a sociedade, com pouquíssimo contato com a família, numa dinâmica, numa configuração que não é a vida dele. Eu acho que ele não tem muito que aprender nesses lugares, além do que 30 ou 40 dias. E eu não acho que ele aprende a praticar dizer não. Ele aprende a teoria do dizer não. Então, e toma um choque de realidade quando sai. Hoje, assim, está terrível a situação, porque tem muita gente usando droga e ameaçando, apavorando as famílias e os pais em casa. A maioria apavora só gritando, exigindo, se fazendo de loucos, e fazendo que vai se jogar pela janela. Mas alguns pegam até faca na cozinha e ameaçam os pais, tudo para usar. E aí o que acontece? Criou-se uma demanda de famílias desesperadas querendo comprar internação. Então elas querem comprar uma solução rápida, imediata, que tire o filho delas de dentro de casa hoje, ou a esposa tire o marido. E aí as clínicas foram percebendo isso, e aí a internet está lotada de sites que vendem internações imediatas, te atendemos em 3 horas, por R$800 por mês. R$800 por mês, você não consegue nem prover uma alimentação saudável de desintoxicação. Entendeu? Entendi. E aí tem um monte de família comprando esses serviços que são depósitos de pessoas e que vai um psiquiatra uma vez por mês, deixa assinado lá um monte de papéis, vai uma psicóloga que não faz terapia sentada individualmente direito, e esse é o mercado da recuperação. Então tem essa troca, esse monte de família que não escuta o especialista, não procura gente para ter consultoria, já compra via telefone. Ela avalia o seguinte: se do outro lado da linha quem atendeu é simpático, e se o preço ela pode pagar. E aí esse monte de clínica lotou a internet. Então, de cada 10 sites que você vê na internet, 7 não são clínicas, são captadores. São sites montados com uma pessoa que nunca estudou dependência química, e ela se aliou, fez convênios com várias outras clínicas, e aí ela te atende e ela vai vendo se você é uma família de 1.000 por mês ou de 8.000 por mês. E ela te encaixa numa do seu padrão, como se fosse um hotel mais caro ou mais barato. E aí ela fica revendendo, chama captação. Eu não falo com essas pessoas, eu não dialogo com elas, eu não troco, não faço parcerias. Os captadores são os que iludem as famílias e vendem promessas e que não vão se cumprir. Fabiana, para quem quiser entrar em contato com você, enfim, para tirar dúvidas, informações, entender como que é esse processo, né? Pessoas que estão, né, nesse processo aí de aceitar um tratamento, como que faz? Tem algum telefone? Bom, é assim, eu vou te dar no telefone, mas as pessoas precisarão estar em São Paulo, ou vir para cá fazer uma reprogramação, um trabalho que é de 30 a 90 dias, ou elas vão precisar estar aqui semanalmente ou de finais de semana. O meu telefone é código 11, o número é 971910197. Esse telefone pode ser divulgado? Pode, que é meu celular direto. Só eu atendo as famílias que telefonam, só eu faço as entrevistas. Eu não trabalho na quantidade, eu trabalho direto com cada caso. Bacana. Tá? E o meu site é Tratamento das Drogas, tudo junto, tratamento-das-drogas.com.br. O celular, vou repetir, é 11 9
7191-0197. Bacana, Fabiana. Muito obrigada, viu, pela sua atenção, pela entrevista. Um abraço. Bom, pessoal, a gente ouviu aí o depoimento do Fabian, como que foi o início dele, né, o momento que ele decidiu usar drogas, como que ele entrou nesse caminho, um caminho que ele mesmo conta que foi muito triste, difícil de sair, e como que foi complicado dar a volta por cima e o apoio da família em relação a isso. Vamos conversar com o César Roselém Jorge, do presidente do Conselho Municipal de Entorpecentes. César, tudo bem? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui, agradeço a oportunidade, queria cumprimentar também os ouvintes. Obrigado por estar nos escutando nesse momento. Obrigada, César. César, eu queria entender um pouquinho, no Conselho, qual que é a realidade, o que vocês mais se deparam quando vocês vão atender uma pessoa que é dependente, que usa algum tipo de entorpecente? Tem alguma característica? Bom, algumas coisas chamam a atenção, né? A primeira é que ainda existe um tempo bastante significativo para a pessoa ou para a família buscar ajuda. Eu acho que dentro da experiência dessa relação nociva que o indivíduo tem com as drogas, durante muito tempo persiste um pensamento que ele tem o controle, ele para a hora que ele quer. Os familiares, muitas vezes por conta do sofrimento de perceber esse ente querido entrando por esse caminho, fica na esperança que uma hora vai terminar, né, que isso pode ser superado sozinho. E é real que muitas pessoas conseguem superar sozinho. Porém, existe uma parcela dessa população que ela acaba precisando de auxílio. Então, uma característica é que as pessoas elas buscam auxílio geralmente quando a situação já está bastante importante. Existe uma procura maior por parte de homens do que por parte de mulheres. As mulheres elas acabam sendo mais, às vezes elas recebem menos apoio, né, na nossa experiência, e elas demoram mais para conseguir o acesso a esses cuidados. Acho que em linhas gerais isso chama a atenção. O outro ponto que eu gostaria de destacar também é que é recorrente o uso de múltiplas drogas feito pelas pessoas que buscam o auxílio, né? E geralmente o crack, quando a pessoa ela chega no crack, ele é o desencadeador da busca por uma internação ou por um acompanhamento mais intensivo. Enquanto a pessoa não chega no crack, ela ainda vai administrando a vida. Porém, quando ela chega no crack, o desespero parece que fica mais intenso. E daí até por algumas características que a droga tem, né? Ela traz uma questão do imediatismo, né? O crack ele entra no Brasil na década de 90 e ele entra como um substituto das drogas injetáveis. Então, pela forma como ele é consumido, a ação da droga é muito rápida e com o tempo de uso, a pessoa ela desenvolve um padrão de comportamento, ela desenvolve alguns traços de personalidade onde o imediatismo ele fica presente. Então, o consumo ele acaba sendo muito elevado e a perda dos vínculos, da rede significativa é um prejuízo bastante importante. Então o desespero da pessoa acaba ficando bastante acentuado nessa fase da adicção. Ana Paula, quando as equipes, né, da Guarda Municipal vão para as ruas, quais são as principais drogas aí que vocês se deparam no atendimento das ocorrências? Tem alguma que predomina? Qual que é? Na verdade varia bastante por região, né? Na região central, a grande predominância é do crack, realmente. Assim como você bem lembrou, às vezes inicia num tipo de droga e depois finaliza no crack. Normalmente aí eles já são moradores de rua, né? Já estão sem o amparo da família, morando na rua. Então, na região central, em geral, o consumo de droga de crack é muito grande. Tem o consumo de maconha, mas aí já mais espalhado, né, em várias regiões. E qual que é a dificuldade no dia a dia para a própria Guarda Municipal no atendimento dessas ocorrências? Qual que é a característica? Tem algum desafio no lidar com esse dependente, até mesmo como a sociedade encara esse tipo de atendimento? Sim, na verdade, a abordagem, né, a esse tipo de usuário é difícil, né, porque quando eles acabaram de fazer o uso entorpecente, eles têm um comportamento extremamente violento, né, de agressividade, agridem normalmente as pessoas ao entorno, agride também o policial, tentam agredir o policial, se negam, né, a qualquer tipo de intervenção. Então, requer um pouco mais de cuidado nesse momento.
César, qual que é o papel do Conselho Municipal de Entorpecentes e os serviços que o município oferece para tratar tanto o dependente quanto a família desse dependente? Uhum. Bom, o Conselho ele é um fórum onde nós podemos discutir as mais variadas situações da dependência e as possibilidades de intervenção. O município, eu acho que o município de Campinas é um município privilegiado, porque ele conta com uma rede de saúde, de assistência, que cuida das pessoas de forma não só preventivamente, mas remediativa também, conforme a gravidade da situação. E ela também, o município também é contemplado com uma entidade que talvez hoje é uma das entidades mais antigas no Brasil, que cuida da área de dependência química, que é o Instituto Padre Haroldo, e que ele compõe essa rede. E então o município ele pode ofertar desde prevenção, cuidados mais leves para as pessoas que não estão tão comprometidas, e aquelas que precisam de um espaço protegido para um cuidado mais intensivo, o município dispõe também. Além disso, através do programa Recomeço, tem o Recomeço Família, que também tem toda uma estrutura de amparo para os familiares que, de alguma forma, este sofrimento ele desestabiliza muitas vezes o núcleo familiar, e ele acaba perdendo a funcionalidade. Né? Então, acho que o município ele está num momento bastante privilegiado para abordar esse assunto. Pelo atendimento que vocês realizam, os casos, né, os perfis que chegam até vocês, o que leva uma pessoa a recorrer ao uso de entorpecentes? O que leva uma pessoa a seguir por esse caminho? Gostei muito da sua pergunta, porque geralmente quando a gente aborda esse assunto, se pega outros vértices, e esse me parece ser algo fundamental para você pensar em prevenção e pensar nas gerações futuras, né? Me parece, pelo que nós discutimos, pelo que alguns pensadores trazem de contribuição, viver é uma viagem angustiante, né? Nós lidamos constantemente com um certo nível de angústia. À medida que o ser humano vai amadurecendo, ele vai desenvolvendo mecanismos para poder lidar com essa angústia de forma que ela seja um motivador para o crescimento e não algo que paralise. Quando nós nos encontramos num contexto onde as expectativas ficam muito grandes, o jovem, o adolescente, ele já desde muito cedo ele se depara com expectativas de mercado, de trabalho, expectativas de estudo bastante intensas. Nós nos deparamos com famílias que às vezes perderam a sua funcionalidade, elas estão desestabilizadas. Então esse espaço de proteção, esses vínculos afetivos que vão ajudando no desenvolvimento dessa pessoa, eles acabam tendo uma certa interferência. Né? Nós temos hoje uma questão da própria comunicação, da mídia e da internet, que ela também traz novos desafios. Não estou falando que é bom nem ruim, é um momento novo que nós vivemos, né? Acho que se a gente pensar na história da humanidade ou na história do mundo como um livro de 1000 páginas, a humanidade ocupa as 2 últimas palavras. É muito recente a nossa existência aqui, e esse fenômeno que nós vivemos nos últimos 50 anos pelo menos, ele tem demandado das pessoas situações que muitas vezes o jovem ele fica perdido. Então acho que esse é um ponto, um excesso de angústia que nós vivemos na nossa sociedade, que ao invés de promover o crescimento traz uma certa paralisação. Um outro ponto importante que compõe esse cenário favorável para o uso de drogas, me parece que é a ideia de prazer. Né? Prazer não é sinônimo de felicidade, e eu acho que muitas vezes nós nos perdemos nisso, né? Então nós nos tornamos consumistas, nós nos tornamos insaciáveis, mas não vivemos necessariamente a felicidade. A felicidade ela se constrói numa relação, né? Não só no prazer. Então eu tenho que ter algum esforço para daí vivenciar o prazer quando eu tenho essa conquista. À medida que as coisas vão sendo muito facilitadas e o valor da conquista parece que não é tão como é que eu diria, não é tão evidente, mas sim preciso ter, e não o processo da conquista, eu acabo vivendo em função do prazer e acabo desconhecendo a felicidade. Então me parece que o excesso de angústia
o desconhecimento da felicidade em função do prazer torna o ser humano bastante vulnerável a buscar artifícios para tentar aliviar essa pressão. E nesse contexto, a droga ela se apresenta para muitas pessoas como uma tentativa de automedicação. E eu acho que isso também é um desafio para parar de usar drogas, né? Num período da vida, a pessoa começou isso para aliviar um sofrimento. Depois ela desencadeou outros. Ana Paula, no dia a dia, vocês lidam com vários perfis, né, distintos, pessoas diferentes, então, assim, são vários tipos de usuários. Teve uma mudança ao longo dos anos desse perfil? Como que vocês percebem assim? E como até que a própria corporação se atualiza, né, para lidar? Porque é uma coisa muito complexa, né? Vai mudando com os anos. Exato, é bem dinâmico. Houve sim uma mudança e há uma mudança constante, não só do perfil do usuário, como do perfil do traficante. Hoje, o que a gente mais encontra nas ruas é o traficante usuário, né? Ele trabalha para a venda, ele trabalha com a venda do entorpecente e ao final ele obtém o pagamento como ele recebe a droga como pagamento pelo seu trabalho, né? Antigamente não, a gente tinha a figura do traficante e a figura do usuário. Hoje está muito misturado. Então a abordagem normalmente é feita, ele está, que a gente chama de um kit, né? Ele está com um kit de droga para vender. Desse kit ele vai receber de pagamento algumas pedras ou alguns ependorfs no final como pagamento pelo seu dia. Não só essa questão mudou, e aí a gente tem uma questão também de segurança pública, né? Porque a gente chama bastante, né, disso de enxugar gelo. Porque você vai levar lá, você acaba de tirar aquele usuário traficante, porque ele está traficando, é inegável que o ato dele é de tráfico, embora o intuito seja para obter a droga para si mesmo. Você vai levar ele preso, vamos dizer assim, né, detido naquele primeiro momento, e um segundo depois já tem outro no mesmo local onde ele estava traficando, vendendo a droga da mesma forma. Não só isso, como mudou também o perfil dessa pessoa que está segurando essa droga. Então, hoje, a gente antigamente encontrava grandes quantidades de droga com uma única pessoa. Hoje, a gente tem que, se você quiser fazer uma apreensão da droga de quantidade razoável, elas são muito espalhadas. Então, é difícil. E hoje, eles estão utilizando mulheres, né, na sua maioria, e adolescentes, né? O perfil hoje do usuário traficante, principalmente ali na região central, é de mulher adolescente. Por quê? Porque a grande maioria dos policiais são homens. E ele não vai abordar a mulher, principalmente não vai conseguir localizar a droga dentro do corpo, porque elas normalmente utilizam guardar dentro do corpo delas. Então isso tem mudado, quer dizer, eles também se atualizam em função do nosso trabalho. Eles percebem que eles estão perdendo muita droga, está havendo muita apreensão, eles trocam a forma de trabalho. Recentemente nós encontramos, inclusive, dentro de fralda de criança, né? A mãe segurando uma criança e a droga dentro da fralda da criança. Quer dizer, chegando já a um momento onde não tem mais limite, né? Realmente fica bem complicado com relação a isso. Em relação às ocorrências de vocês, falando dessa questão dos entorpecentes, quais são as principais? Aí, o que vocês têm de números, né? O que sempre aparece com predominância? Da Guarda Municipal de Campinas mesmo, o uso, né, e o porte de entorpecente, ele está enquadrado como a segunda maior ocorrência em termos de atendimento, né? No mês de outubro, nós tivemos 80 ocorrências de uso ou porte de entorpecentes, assim qualificados, né? Seja averiguação ou de apreensão. E o tráfico vem na sequência, né? Então, no mês de outubro, pela Guarda Municipal, foram 58 ocorrências de tráfico de entorpecente. Esse panorama não muda também na cidade de Campinas como um todo, né? A gente tem aqui no tráfico, na cidade de Campinas, de janeiro a outubro, como a terceira maior ocorrência, com a quantidade de 629 ocorrências registradas. É bastante coisa, né? O tráfico hoje, na verdade, ele é um gerador de outros inúmeros ilícitos. Então, hoje ele não vem sozinho, né? Então, o tráfico, ele gera o furto, ele gera o roubo, ele gera a lesão corporal, a agressão, a violência doméstica. Por quê? Porque o tráfico, como eu falei, né, ele está associado muito ao usuário. Então, quando a gente fala tráfico hoje, está muito misturado com o próprio usuário, porque o usuário hoje é um traficante. Então, ele agride dentro de casa, ele rouba, ele furta, tudo em função do consumo da droga.
Em relação a festas, né, o que a gente percebe festas, tem algum perfil diferenciado também nesses locais? Sim. Aí quando é esse tipo de ocorrência, uma festa rave, né, não querendo qualificar, mas normalmente assim uma festa rave, o consumo de outro tipo de entorpecente, né, são estimuladores, né, na verdade, né, não é esse tipo de, não é crack, normalmente nem é cocaína, são estimuladores, aí LSD, êxtase, o lança-perfume, às vezes até o caseiro, né, que eles chamam de loló, isso tem bastante também, não só nessas festas, como nos bailes, né, na periferia também é bastante recorrente esse tipo de utilização. César, em relação à família, né, quando ela se depara, percebe que ela tem um membro em casa, um familiar que é usuário de entorpecente. Eu queria entender o seguinte, quais são as características que ela pode observar para perceber isso e onde buscar ajuda? Qual que é o primeiro passo, assim? Bom, eu acho que a primeira coisa que eu precisaria ficar claro para as famílias, né? Eu acho que não existe culpados. Né? Dentro de um sistema familiar, as pessoas elas fazem aquilo que é possível. Um pai vai cuidar do filho como ele consegue cuidar desse filho, assim como um filho vai aproveitar o que o pai oferece como ele consegue. O que a gente observa com uma certa recorrência nesses sistemas familiares, né? Primeiro que existe muitas vezes uma falha de comunicação que antecede o uso da droga. Né? E isso acaba prejudicando o vínculo. Então, por exemplo, uma mãe que vê o seu filho colocando o dedo na tomada e ela não coloca limites, ela está deixando essa criança numa situação de risco. Porém, falar não para o filho, ele pode entender tanto como um ato de cuidado, como uma privação, uma chatice, né? Então, é o vínculo amoroso, ou a relação que se estabelece entre os pais, os filhos, ou entre os cuidadores e quem é cuidado, porque não precisa ser necessariamente pais sanguíneos, né? Mas quem cuida e quem é cuidado, esse vínculo ele tem que se estabelecer antes do uso da droga como uma proteção. Quando por motivos variados, seja comunicação ou seja valores, né, aos eventos da vida, isso vai se comprometendo, a droga daí ela ganha um espaço. Então a família, eu acho que ela não tem culpa. Existe uma situação que se dá e a droga entra por aí. Então o primeiro passo para a família é se livrar da culpa. Quando a família não está culpada, ela consegue olhar de uma forma mais real para a situação. Um outro desafio que a família tem é uma questão assim mais narcísica, né? A minha família tem que ser perfeita. E dentro dos padrões culturais de hoje, uma pessoa que se envolve com a drogadição, ela está quebrando, ela está ferindo esse ideal de perfeição. E muitas vezes é difícil passar por cima disso. Então, acho que o segundo ponto importante que ajuda as famílias é entender que nós somos pessoas com qualidades e com limitações. Então o seu filho está se envolvendo com droga não é necessariamente uma vergonha, não é algo que você precisa viver como desespero, mas é uma situação importante que precisa ser encarada. O problema não é a gente ter um desafio, o problema é não ter o que fazer. E eu acho que Campinas tem o que fazer. Né? E assim como vários outros municípios, né? Procurar ajuda especializada, por quê? Justamente por essa imersão emocional, muitas vezes a gente não consegue pensar em saídas. O que eu entendo que é o mais nocivo é quando a família ou o cuidador tenta fazer algum tipo de intervenção quando a pessoa está intoxicada. Né? Não adianta conversar com um filho, ou com um pai, ou com um parente quando ele está alcoolizado ou sob o efeito de qualquer droga. Por quê? Nós estamos falando de drogas que alteram o funcionamento do sistema nervoso central. Então a percepção, a compreensão, tudo fica diferente. Inclusive o estado de humor. Então conversar com a pessoa no momento da intoxicação é a pior viagem. Então, deixaria como dica para as famílias: não se sinta culpada, não tenha vergonha, sua família ela tem o seu valor independente dessa questão das drogas, e procure uma ajuda especializada e converse muito com essa pessoa quando ela não está intoxicada. Eu acho que é aí que a gente consegue resgatar, fortalecer, reparar os vínculos afetivos que protegem as pessoas.
Você disse, as famílias, elas têm aí o bloqueio, né? Porque elas querem ter a família perfeita. Isso também gera um tabu, né? A gente percebe que a gente está no século XXI, tem muita informação, mas as famílias ainda não conseguem falar sobre drogas com os filhos. Isso também é um limitador? Sim. Falar sobre drogas é alguma coisa importante. Vamos pegar um outro exemplo. Por exemplo, diabetes, né? Quanto mais informações a pessoa que tem o diabetes souber, mais protegida ela está, né? Seja para desenvolver, quando existe a questão da carga genética, ou seja, para conviver da melhor forma. Então, informação sobre drogas, ela é importante. Porém, no caso das drogas, eu acho que ela tem um desafio a mais. Por exemplo, um adolescente que ainda não teve a curiosidade para esse assunto, dependendo de como ele é abordado, você pode despertar nele a curiosidade ao invés de protegê-lo, né? Então, vai muito da sensibilidade, eu acho que bom senso é fundamental para os pais e amor, né? Quem ama e quem se ama sabe cuidar e sabe se cuidar, né? Eu acho que o que protege as pessoas das drogas, na minha opinião, na minha experiência, né, é a questão do amor, né? Seja pais, sejam filhos. Para você que chegou agora na Rádio Bandeirantes, Campinas AM 1170, eu sou Idaiana Rosa e essa é mais uma edição do Fora de Série, programa do Grupo Bandeirantes de Comunicação. No programa de hoje estamos discutindo sobre entorpecentes. Os nossos convidados são César Rosolém Jorge, presidente do Conselho Municipal de Entorpecentes de Campinas, e Ana Paula Rojo, coordenadora da Guarda Municipal. Ana, você comentou em relação a essa mudança, né, geográfica. Hoje a região central predomina aí o consumo de crack, vocês atendem muitas ocorrências com esse perfil, e nas outras regiões da cidade isso é bem espalhado com vários outros tipos de droga. Qual que é o papel da sociedade, até no apoio das forças da segurança? Tem alguma coisa que a população pode fazer, ou até mesmo que ela faz e que não ajuda tanto nesse enfrentamento? O papel da família é muito importante também, né? Como o César havia mencionado. Nós temos vários casos aí de pais e mães, né, que solicitam bastante o apoio da nossa corporação, porque os filhos, eles acabam subtraindo tudo que tem dentro da residência, né, absolutamente tudo, para vender ou trocar isso, né, nos locais que a gente denomina de biqueira, né, eles trocam isso no local para consumo do entorpecente, né. Então, muitas vezes a gente tinha uma mãe que ligava sempre lá na corporação, tipo, ela acabava de chegar na casa dela, ela comprou uma televisão, ele vendeu a televisão. Ela estava na primeira prestação da televisão ainda e já não tinha mais a televisão dentro de casa, né. E sequer é crime, né, porque quando o filho furta da própria mãe, nem crime não é. Então, gerava um problema bastante grande, né, de como auxiliar essa família, né, não tem como, fica difícil nesse sentido. Além disso, essa contaminação hoje, antigamente a gente tinha alguns locais em Campinas conhecidos como ponto de venda de droga, hoje não, hoje isso é espalhado em absolutamente toda a região de Campinas. Então a gente tem pontos de droga nos lugares onde você menos espera tem pontos de droga. Antigamente tinha num determinado bairro, famosos, né? Tem no bairro tal e no bairro tal. Hoje não. Hoje nós temos em todos os bairros. E em cada bairro tem inúmeros pontos de droga. Então, assim, é bastante difícil de você conter isso com essa proliferação, né? Que, como eu falei antes, é decorrente, inclusive, do usuário traficante, aquele que passa a traficar para manter o seu próprio vício. É um problema social, então, né? É um problema social. Como que a sociedade também pode auxiliar, e auxilia muitas vezes, né? Quando ela se sente muito incomodada com a presença daquele traficante na vizinho dela, na frente da casa dela, ou nas proximidades, ela acaba denunciando, né? Então, a denúncia pode ser feita de forma anônima, e eles passam características mesmo, né? A gente já teve casos, a pessoa está no telefone, né? Então, está escondido na árvore. Aí a viatura ligava de novo, não é essa árvore, é na próxima árvore. Então, assim, ele estava vendo a gente ali, né, acompanhando o desfecho da ocorrência, porque a pessoa está saturada. No primeiro momento, ela se omite, porque ela tem medo do traficante, existe toda uma informação de que se ele falar, ele vai ser morto e não sei o quê. Então, ele acaba se omitindo. No primeiro momento, ele se omite com relação a isso. Quando aquilo passa a incomodar demais, né, a causar transtorno na vida, ou por uma questão até de moral, de ética também, ele acaba denunciando. Então, a gente recebe bastante denúncia, as denúncias são procedentes, e via de regra a gente acaba tendo êxito, né,
na abordagem quando a denúncia vem. A população pode ajudar de várias formas, né? Informando, dizendo como que isso funciona, enfim, auxiliando, porque isso não é bom para ninguém, né? E a denúncia pode ser feita de forma anônima, a pessoa não vai se comprometer nem colocar em risco a sua própria segurança ou integridade física. Ana Paula, no início do programa você falou de como, assim, os traficantes se atualizaram, digamos assim, até para esconder essa droga e dificultar, né, o trabalho da Guarda Municipal. Vocês também contam com o apoio de cães, né, nesse tipo de ocorrência? Sim, nós temos o canil, né, nossos cães são treinados e o cachorro, ele tem uma característica de um faro muito melhor do que nós, coisas que são imperceptíveis para o nosso olfato. O cachorro, ele percebe isso tranquilamente. Então, eles são treinados e eles farejam qualquer vestígio, né, de droga, qualquer tipo de droga, não só droga, arma, até dinheiro, se o cachorro for treinado, pessoas, munição, qualquer coisa ele pode localizar. Os cães são muito importantes, porque os locais que eles guardam as coisas são cada vez mais bizarros, assim, você não acredita. A criatividade deles é algo, assim, a ser estudada. Tem algum local mais curioso que vocês se depararam aí nesses últimos meses? Ó, a fralda da criança eu achei nossa, assim, onde você vai abrir e a coragem que você tem que ter enquanto policial de pegar uma criança, um bebê, abrir a fralda dele, né? E se não tivesse nada? Era uma denúncia, né? Porque é óbvio que a gente não ia fazer isso se não fosse uma denúncia. Imagina você chegar a começar a tirar a fralda tudo quanto é criança na rua, não tem como fazer isso. Então era uma denúncia. Então a gente puxa a vida, né? E se não tiver nada, né? Olha que situação constrangedora e tudo mais. Tinha, né? Mas poderia não ter. Isso é terrível. E assim, eles escondem fundos falsos, assim, dentro de sacola de lixo. Uma vez a gente percebeu o desespero de um usuário lá, porque o lixeiro ia passar, e a gente estava abordando ele, e o caminhão de lixo estava chegando, e ele, olhando desesperado para a lixeira, estava dentro da lixeira, né? Quer dizer assim, olha, os locais mais absurdos, você vai dentro de cano, embaixo de pedras, de calçada, de calçamentos, em todos os locais que você imaginar, a gente já achou. César, a Ana Paula falou, né, desse apoio da sociedade, nessa questão do enfrentamento nas ruas, na parte da segurança. Você acredita que a sociedade, de uma forma geral, está mais preocupada com esse tema? Sim, percebo que sim, e eu acho importante ajudar, né, a sociedade a pensar esse tema, considerar o seguinte: a droga, ela faz parte da história da humanidade há muitos anos. Né? Eu acho que eu poderia falar com segurança, sem medo de errar, pelo menos 5.000 anos antes de Cristo, já existem relatos de drogas na sociedade. E até há pouco tempo atrás, esse uso ele tinha um lugar, ele tinha um contexto, ele tinha uma questão mais restrita. O que a gente observa é que esse fenômeno ele vai ganhando importância nos últimos anos e vem chamando a atenção o poder destrutivo das drogas. Né? Então a sociedade realmente tem que fazer uma reflexão bastante importante. Eu acho que toda a sociedade é coparticipativa disso, pensando até no que eu disse há pouco, porque existe um contexto social que me parece, e muitos pensadores sinalizam, que favorece essa questão da droga, que envolve a relação com felicidade, prazer e angústia. Isso é um contexto social. Então, acho que o problema não é do outro, o problema é nosso. E um outro ponto que eu acho importante pensar também, que por conta do preconceito, né? A droga, ela não é uma coisa magnética, que ela tem vida própria, ela invade as pessoas. Né? Existem níveis de comprometimento. Você vai encontrar pessoas que fazem um uso recreativo das drogas e conseguem manter a vida razoavelmente organizada, e você vai encontrando níveis mais severos que chega ao ponto do que nós estamos discutindo hoje. Né? Nós estamos discutindo situações de pessoas que já têm um comprometimento muito sério com a droga. Então, o fato da pessoa usar a droga não quer dizer que ela precisa ser necessariamente marginalizada porque ela, sei lá, ela usa álcool nos fins de semana. É claro que isso não faz bem, ela está em risco, como a Ana Paula colocou há pouco, né? Está muito associada à violência. A gente sabe que o alcoolismo ele favorece violência doméstica, uma série de situações. Então não estou fazendo apologia ao uso de nenhum tipo de droga. Mas a gente sabe que ele pode acontecer de uma forma recreativa. Então, quando a gente tem conhecimento de alguém que está envolvido em drogas, com as drogas, a gente não precisa necessariamente bani-lo,
né? Mas a gente precisa saber buscar os caminhos, e daí eu acho que entra a questão do profissional, né? Para poder ajudar essa pessoa a repensar essa relação, né? Então a droga, tem um psiquiatra baiano, da Bahia, né? Antônio Neri Filho, se não me falha a memória, ele fala algo mais ou menos assim: as drogas, elas são produtos que elas não pensam, elas não sentem, elas não têm vontade, não têm escolha. Elas não me interessam. Agora as pessoas sim, porque essas pensam, essas sentem, essas podem fazer escolhas. Então quando a gente pensa em prevenção e o que fazer com as drogas, eu acho que um grande caminho é a gente falar sobre a vida, né? Porque quanto mais a gente fica fortalecido e apegado à vida, menos as drogas têm espaço, porque elas por si só não fazem nada. Então eu acho que a gente precisa saber buscar esse entendimento de que as pessoas, elas não são são as pessoas que vão fazendo o seu caminho, né? O que chama a atenção das drogas, da substância psicoativa que causa a dependência, é que à medida que ela vai agindo no corpo, as referências dessa pessoa vai mudando, né? E daí tem as situações como a Ana Paula falou, de ao ser abordado, ela está intoxicada, ela pode ficar agressiva, não necessariamente pela abordagem, mas ela está alucinando, ela está delirando, e é óbvio que daí o profissional, né, no caso da segurança, tem que tomar os seus cuidados, né? Assim como os familiares quando se deparam com a pessoa intoxicada em casa, né? Mas nunca deixar de acreditar e de apostar na pessoa, né? A droga, ela é um detalhe contemporâneo que faz uma diferença, mas é a pessoa que a gente precisa cuidar. Falando aí das drogas ilícitas, né? A gente tem uma sensação, pelo menos o que se observa, é que a maconha, ela, na sociedade, ela é mais, você vê, ela é mais aceitável. O pessoal faz uma propaganda da maconha. E, por outro lado, também, tipo, a gente vê pessoas, temos o caso aqui do depoimento do Fabiano no início do programa, que ele começou com a maconha e depois foi para drogas mais pesadas. Por que toda essa aceitação com a maconha em relação às demais? A maconha, ela inclusive está na pauta aí da discussão, né, quando você pensa no cenário mundial, né, alguns países legalizando, outros regulamentando, outros produzindo medicação a partir dela, né, é um assunto bastante complexo, né, e eu inclusive me sinto pisando em ovos, né, porque realmente é bastante interessante isso. A maconha, ela vem revestida, né, de uma ideia de que, por ser natural, ou seja, ela não passa por nenhum processo químico, ela seria menos prejudicial, né? De qualquer forma, ela é considerada uma perturbadora do sistema nervoso central, né? Ela, a partir de uma determinada dose, ela deixa de relaxar e ela começa a favorecer alucinações também. E ela tem um potencial de desenvolver tolerância, né? Então, quando a gente observa, por exemplo, os indivíduos que começam pela maconha, alguns, não são todos, mas alguns, como o caso do Fabian, né, e de tantos outros, né, eles começam a tolerância. O que é? A pessoa, ela precisa usar cada vez mais aquela droga para ele obter a alteração de consciência que ele deseja. Chega um determinado ponto onde aquilo não satisfaz mais, né, e daí ele parte para outras drogas mais pesadas para conseguir viver essas alterações. Então, por conta disso, para alguns pensadores, a forma de explicar por que a maconha acaba sendo a porta de entrada. Porém, a droga que mais merece atenção, né, na nossa sociedade, as duas que merecem mais atenção são justamente as lícitas, álcool e tabaco, né? Tabaco é uma das drogas que mais mata, né? E o álcool mais envolvido em acidente, violência doméstica e prejuízo de desempenho escolar, né? E começa muito cedo, né? Então merece a nossa atenção também. Ana Paula, em relação às apreensões, a maconha também predomina, né, nas apreensões da Guarda Municipal. Quais são as outras drogas, os outros entorpecentes que estão nessa lista aí? Além da maconha, temos a cocaína e o crack, né? A maconha, realmente, a quantidade é a maior apreensão. Talvez explicado até porque você utiliza uma quantidade maior, né? Cada vez que você vai consumir. Uma pedra de crack pesa
0,5 gramas. Já a maconha você usa uma quantidade maior para fazer um cigarro, como eles chamam, né? E ainda a maconha tem realmente essa característica aí. Muitas vezes quando a gente aborda uma pessoa que está portando, né, maconha, ou tem maconha consigo, ela entende que ela não está cometendo nenhum ilícito, né? Ela acha que não sei, que elas pensam que está liberado, alguma coisa nesse sentido. Já chega, inclusive, né, uma vez nós chegamos numa abordagem, estava com maconha, foi feita a apreensão e ela falou assim, depois vai ao DP, logicamente não vai ficar detida porque é o uso, né? E pediu a maconha de volta. Não, mas então me devolve minha maconha. Assim, não tem, chega ao ponto de achar que está cometendo um ato lícito, né? Que pode andar com aquilo, que pode fumar e pode fazer o que ela quiser com esse tipo de droga. Ela tem realmente essa característica, né? Ana Paula, tem uma curiosidade. Depois que essa droga é apreendida pelas equipes, qual que é a destinação desse material? Até quando a gente comentou no outro programa que a gente iria falar sobre entorpecentes, o pessoal mandou, né, essa dúvida. Qual que é a destinação? Ela fica, né, aguardando o término do processo, ela é apreendida, fica na polícia, né, aguardando o término do processo, e depois elas são destruídas, né, porque não vai ter utilização. Legal. César, você comentou em relação a essa questão do jovem, né, dessas expectativas que o jovem tem em relação à vida social, a trabalho, enfim, a já ter uma profissão. Essa questão de esse apoio psicológico que ele necessita nessa fase aí, vamos pensar aí dos 16, 17 anos, quando uma pessoa já começa a ter essas preocupações. No que precisa, qual que é o tipo de amparo que a família pode dar nessa fase, principalmente nesse momento de término do ensino médio para começo de faculdade, para que esse jovem não veja, né, não caia aí nesse caminho? Uhum. Eu acho que a adolescência por si só ela traz um desafio muito grande, né? Porque existe toda uma explosão hormonal, uma diferença, uma modificação de lugar social que essa pessoa vai ocupando, e nós temos um outro agravante. Por exemplo, em algumas culturas, a passagem da infância para a vida adulta ela é bastante delimitada, né? Um exemplo, talvez em alguma tribo indígena você tem um ritual de passagem e terminado esse ritual a pessoa sai da infância e já se torna um adulto, né? No nosso contexto social nós temos marcado o início da adolescência, mas quando ela termina, né? E à medida que o indivíduo vai vivendo esse processo, ele se sente muitas vezes apto para algumas coisas, mas não reconhecido para elas. Isso vai causando uma confusão, né? O que me parece importante é a gente saber que a gente não tem garantias de nada, né? Uma criança ela pode ser extremamente adaptada, bem comportada, amorosa, e quando entra na adolescência ela fica totalmente diferente, avessa, e depois quando ela se torna um adulto já consolidado, volta para... Então assim, a gente não consegue ter previamente uma previsão, quem vai para onde. Então, volto ao que foi dito há um momento atrás, né? Eu acho que a questão dos vínculos amorosos, né? Continua valendo aquela máxima que a minha avó falava, né? Ande com boas companhias, né? É bom ser bom, né? Acho que existem algumas ideias que muitas vezes elas se perdem nesse caminho e elas fazem falta para proteger as pessoas nesses momentos de crise, né? Então assim, os vínculos amorosos são importantes, boas práticas são importantes, boas amizades são importantes, bons ambientes são importantes, o conflito faz parte, a insatisfação faz parte. Agora, quando eu vivo isso com essa rede de cuidados, eu posso viver a minha rebeldia sem me machucar muito, né? Agora, quando isso fica mais fragilizado, a chance é maior. E vale também destacar, cada pessoa tem a sua característica. Uma mãe ou um pai que está nos escutando agora, que tem mais de um filho, ele vai saber, né, vai entender que cada filho é único, né? E não dá para ser o mesmo pai, a mesma mãe para todos. Cada um vai ter um tipo de relação, né? E isso nós, como pais, como cuidadores, nós não temos controle. A forma como os nossos filhos vão aproveitar aquilo que é oferecido, a gente não tem como controlar. E daí fica a esperança e sempre a consideração, né, e o acompanhamento para quando ele precisar, precisar de uma mão, que a gente esteja lá para estender e poder socorrer.
Ana Paula, em relação aos atendimentos da Guarda Municipal, teve uma diminuição da idade desse usuário, das pessoas que vocês encontram que estão consumindo drogas? Sim, teve. E é bastante preocupante, né? Antigamente, nós abordávamos sempre, como ele havia falado, né? E começa isso na adolescência, mais para os adultos. Hoje, a gente consegue observar a criança com 9, 10 anos fazendo uso ou tráfico de entorpecente, né? Quer dizer, muito precocemente já inseridos nesse ramo. E aí você tem toda uma cadeia de problemas, né? Ele acaba faltando na escola, ou ele furta objetos dentro da escola para poder manter o vício dele, porque obviamente que ele não tem nenhuma fonte de renda, né? Muito também a gente observa mães, né, que abandonam as crianças dentro da casa sozinhas, né? São usuárias de entorpecente. A gente chega na residência por uma denúncia ou porque... né? Infelizmente a pessoa é abordada, a gente descobre que os filhos estão sozinhos dentro da casa. Uma vez nós chegamos lá, a criança com 2 anos de idade, outro com 4 anos de idade, sozinhos dentro de casa, e a mãe já há 2 dias na rua, utilizando crack, e as crianças sozinhas lá, sem comida, sem trocar fralda, sem nada. É extremamente complicado e, assim, um problema familiar enorme que gera com relação a isso. E, assim, qual o futuro dessas crianças, né? Porque ela está vendo a mãe dela ali, às vezes ela utiliza na frente dessas crianças e eles acabam se tornando também usuários. Não sei se essa relação ela é direta, né? Como segurança pública, a gente trabalha com observação, né? E acaba vendo esse cenário, né? Crianças cada vez mais novas, né? Cada vez a idade diminuindo cada vez mais, o início do uso de álcool e de entorpecentes também. Entendi. Ana, em relação, quando a população vai fazer uma denúncia, o vizinho se depara com uma situação, qual que é o momento adequado de fazer essa denúncia, o que observar para chamar, né, a acionar a Guarda Municipal e essa demanda ser de fato atendida, ser uma demanda que seja até... positiva, né, para não direcionar essa viatura para um caso que não seja necessário. Normalmente é quando a situação está flagrante, né? Ou seja, quando acontece um caso desse de abandono, ou que está acontecendo o tráfico ali, ou quando ele sabe que vai chegar a droga, porque ele observa, aquilo lá tem um movimento constante, eles têm, né, a mesma pessoa vai lá, entrega a droga num determinado horário, existe uma mesma modus operandi, né? Então, a pessoa consegue observar isso daí. Então, ela pode denunciar ou esse modus operandi para que a gente possa trabalhar numa forma de conseguir fazer o flagrante, ou se ela estiver presenciando, né, solicitar a viatura no momento, né, para que ela possa fazer a abordagem e realmente constatação. E pelo telefone da Guarda Municipal mesmo? E isso, através do 153, né? O 153 é um telefone 24 horas. Qualquer momento você pode ligar, ele é atendido e direciona a viatura naquele momento. E a denúncia anônima, aquela que você pode fazer também, que não necessariamente está na situação flagrancial, mas que você descreve como tudo acontece, pode ser feito de forma anônima pelo 156 ou pelo 153 também de forma anônima, né? Muito bacana. César, em relação ao atendimento da Coordenadoria de Prevenção às Drogas, ao trabalho do Conselho, tem algum telefone, algum contato para o pessoal? Sim, a pessoa interessada, né, que precisa de algum apoio, ela pode procurar presencialmente na rua Barreto Leme, número 1550, Barreto Leme 1550, que fica no centro, né, ou através do telefone 3282-9209. 3282-9209, das 9 da manhã ao meio-dia ou das 13 às 16 horas, sempre terá um profissional lá disponível para esclarecer dúvidas, dar encaminhamentos para acolher essa pessoa interessada. Perfeito. Eu agradeço a presença da Ana Paula Rojo, superintendente da Guarda Municipal em Campinas, superintendente operacional, e do César Rosolém Jorge, presidente do Conselho Municipal de Entorpecentes de Campinas. Essa edição do Fora de Série fica por aqui. Na próxima semana a gente volta, pessoal. Obrigada. Você ouviu na Rádio Bandeirantes o programa Fora de Série. Apresentação: Idaiana Rosa.